Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5. Quero louvar a Deus por tudo. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pela oração que nos foi feita. Faz já algum tempo, que eu não venho com os irmãos aqui para ministrar, devido à correria do dia a dia, mas algumas coisas mudaram. Eu já não tenho mais aquela voz igual a do Rafael, voz de trovão. Já não tenho mais, aquele vigor igual do pastor Paulo. Depois que a gente casa, irmãos, quem já passou por isso sabe. Eu era bem magrinho, irmãos? Aí depois eu era igual aquele jovem ali, a pessoa magrinho, irmãos. Aí casei. Minha esposa tinha um livro de receita secreto da avó. Vai se preparando aí os jovens, vocês vão ver só. E aí ela foi cozinhando, eu fui comendo. Aí fiquei assim, irmãos? Um pouquinho arredondado, E aí quem é um pouquinho gordinho sabe. Às vezes a gente vai falar, falta o ar. Amém? Então, se faltar o ar, vocês ajudam dando glória a Deus. Amém? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em especial para o Novo Testamento, neotestamentário, nós observamos a perspectiva do Novo Testamento. E se fôssemos aprender com o nosso reverendo, nosso bispo Wagner, nós vamos encontrar o panorama do Novo Testamento. E dentro de uma exegese bíblica, nós vamos encontrar dentro das 27 cartas ou 27 livros que compõem o Novo Testamento canônico, nós vamos ver que dentro das suas divisões, todo o Novo Testamento foi compilado dentro de uma perseguição acerca da igreja, como também da perspectiva da pregação do Evangelho por aqueles que o próprio Jesus escolheu. Ora, todos nós sabemos que 1/3 do Novo Testamento, ele foi escrito por um apóstolo chamado apóstolo Paulo, escolhido por Jesus, mesmo tendo sido um dia perseguidor da igreja. Mas nós sabemos que quando Jesus, durante o período do seu ministério terreno, Jesus ele selecionou. E diz o Evangelho de Marcos, que depois de passar uma noite inteira em oração, Jesus, quando desceu, ele chamou para si aqueles a quem ele quis. E ele foi chamando e nomeando aqueles que receberam o título de apóstolos, os discípulos que andaram com ele e aprenderam. Entre estes discípulos, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Nós vamos encontrar aqueles que vão caminhar com Jesus, vão aprender os seus ensinamentos e vão transmitir, após a sua morte e ressurreição, a pregação do Evangelho com uma ordem imperativa dada pelo próprio Jesus, que é o ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ora, dentro desses discípulos, num total de 12, nós sabemos que havia 3 que Jesus ele mais amava. Dentro desses 3 que Jesus em especial amava em especial até nos momentos de oração, aonde ele tinha que em particular falar com o Pai, levava, nós temos um que ele mais amava. Era um discípulo chamado João. João era o discípulo, segundo o livro que carrega o título do evangelista, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de João, era o discípulo que Jesus ele mais amava. Ora, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que após a morte e ressurreição de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 1, lá no versículo de número 8 a seguir, os discípulos estão reunidos em um lugar chamado Monte das Oliveiras, e agora Jesus começa a ser
ascendido aos céus. Quando Jesus é ascendido aos céus, eles estão com seus olhos fitos no céu. De repente Jesus é ocultado por uma nuvem, e agora 2 varões de branco vão aparecer, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Oh, glória a Jesus! Jesus está voltando. Oh, glória a Jesus de Nazaré! A igreja, ela começa a passar por um período de perseguição, mas ao mesmo tempo a igreja começa a obra evangelística. Depois do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que um avivamento que provém da parte de Deus, profetizado por Joel, no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, Atos capítulo de número 2, cumpre-se a palavra. É neste dia que, após a pregação do apóstolo Pedro, as pessoas começam a aceitar Jesus. A igreja nasce debaixo do poder de Deus. A igreja nasce movida pelo Espírito Santo e a ação de Deus na vida daqueles que estão profetizando naquele dia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o livro de Atos dos Apóstolos, se nós aprendemos com o pastor Paulo, é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, se você ler Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, termina com a palavra amém. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina com a palavra amém, porque a palavra amém para nós significa assim seja. É uma consumação, conclusão. Mas Atos dos Apóstolos é o livro que fala sobre a obra da igreja. E a obra da igreja, ela só estará completa e terminará quando o arrebatamento da igreja acontecer e Jesus nos levar para morar com ele. Oh, glória! Mas nós vemos que a igreja continua, a obra começa a crescer, pessoas começam a pagar um alto preço. No capítulo 6 nós vemos um mártir chamado Estevão, que é morto pelo evangelho. É neste cenário que nós vamos ver o crescimento da igreja. A igreja, ela começa a ser perseguida. Ao mesmo tempo, a igreja começa a crescer. Nós vemos um perseguidor, que já foi citado, chamado Paulo de Tarso. Após a sua conversão, Saulo, ele passa a ser conhecido pelo seu nome gentil, que é Paulo. Agora nós vemos que Paulo, ele vai pregar o evangelho. Há uma rejeição da igreja, mas quando há uma aceitação da igreja, ela é tão importante, impactante acerca do evangelismo, que o apóstolo Pedro, na segunda carta, ele vai dizer aos irmãos com a sua carta escrita: ora, irmãos, tudo que o nosso irmão Paulo vos escreveu, que é de muita importância como todas as suas cartas, algumas coisas que ele escreveu, que até para nós que somos apóstolos, é difícil de compreender. Ora, a igreja cresce. É neste cenário de perseguição que nós vamos ver também a história que envolve um dos escritos do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o apóstolo que Jesus mais amava, João, ele escreve não somente o evangelho, que carrega o título ao seu nome, o evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de João, mas ele escreve 3 cartas, 3 epístolas, das quais nós olhamos para a epístola que ele escreve, e todas elas com uma importância de punho exegético para a igreja. Mas quando nós olhamos para o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, dentro da Bíblia Sagrada, algumas pessoas que estudam a Bíblia vai dizer que o livro de Apocalipse é o livro que deveria ser o livro mais lido para a igreja cristã, mas é um dos livros poucos lidos do Novo Testamento para muitas pessoas. Tem pessoas até hoje que ainda não leram o livro de Apocalipse. Eu me lembro que quando eu era um jovem pequeno, com cerca de 13 a 14 anos na mocidade, o pastor, quando ia pregar sobre Apocalipse, nós ficávamos com medo da pregação de Apocalipse. O pastor falava e começava a pregar sobre a besta que subiu do mar.
a besta que subiu da terra. Eu assistia muito desenho e eu começava a criar na minha mente, pensando algumas coisas, pensando em monstros. E depois de crescer, estudando a palavra, nós vamos entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro pouco lido, porque a Bíblia Sagrada, entre os seus 66 livros, aleluia, tanto dos 39 do Antigo Testamento, como dos 27 do Novo, dos 31.173 versículos, dos 1.189 capítulos que estão inseridos na Bíblia Sagrada, ela foi escrita de 4 formas ou de 4 maneiras. Ela foi escrita de uma forma literal, ela foi escrita de uma forma figurativa, ela foi escrita de uma forma alegórica e até mesmo de uma forma simbólica. Mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, essas 4 linguagens, elas estão inseridas dentro deste livro. É por isso que o livro de Apocalipse, para muitos cristãos, é o livro mais difícil de compreensão da Bíblia Sagrada. É no livro de Apocalipse que nós vamos ver, aleluia, por exemplo, os 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, que muitos confundem o cavaleiro do cavalo branco, dos 4, junto com o amarelo, o vermelho e o preto, como aquele que vem, que está montado num cavalo e é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, o nosso não é aquele do cavalo branco, que vem junto com os 3, mas o nosso é aquele que vem raiando nas nuvens, e com ele uma grande multidão, aleluia, e ele não é apenas rei, mas ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aqui esta noite. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar assuntos temáticos e muito difíceis de se compreender. É dentro do livro de Apocalipse que nós vamos encontrar, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos encontrar os 7 selos, 7 castiçais, aleluia, os 7 anjos. Nós vamos encontrar as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas que irão tocar. Nós iremos encontrar o falso profeta, a besta, a imagem da besta. Nós iremos encontrar dentro do livro de Apocalipse mensagens difíceis de compreensão. Mas quando nós chegamos exatamente no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um livro no céu, e este agora nós vamos encontrar uma dificuldade. Ora, quando nós olhamos para a palavra céu, nós vamos voltar para a antiga aliança, o Antigo Testamento, e nós vamos lembrar de Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Ora, o texto vai nos dizer: Bereshit bara Elohim et ha'shamai. E no princípio criou Deus os céus. A palavra céus, ela aparece de uma categoria, para nós no plural, dentro da língua original. Para nós está como céus. E nós sabemos que existem 3 tipos de céu. O primeiro céu é chamado atmosférico. O segundo céu é o que nós chamamos de universo. O terceiro céu é um céu inacessível. O céu onde está o trono e a glória daquele que criou todas as coisas. É neste céu que este apóstolo chamado João, ele vai ser arrebatado em espírito e vai ser levado. Ora, João, quando ele vai escrever o livro de Apocalipse, João, ele está aprisionado em uma ilha chamada Ilha de Pátmos, uma ilha que ficava no mar Egeu. Ora, somente aqueles que eram inimigos de Roma eram enviados para a Ilha de Pátmos. Quem ia para a Ilha de Pátmos era sentenciado à prisão perpétua e morreria na Ilha de Pátmos. Ora, quando nós vemos João aprisionado numa ilha, onde as pessoas são enviadas para morrer, nós vamos perceber algumas coisas de difícil compreensão, que ninguém até hoje consegue explicar. Primeiro, como é que João, dentro de uma cadeia, onde uma pessoa ficava em prisão perpétua, e os presos que ali eram levados para morrer, era aprisionado, algemado, ficava sem comer, sem beber água, para ter uma morte agonizante. Como é que João, ele dentro de uma prisão como essa, ele tinha liberdade para andar, para ir, para vir? Como é que João tinha uma tinta para poder escrever? Como é que João tinha uma pena para poder colocar sua mão e escrever? Como é que João conseguiu enviar esta carta? Ora, eu não sei. O que eu sei é que o Deus que é na vida de João é poderoso, aleluia, para fazer grandes coisas. E uma coisa eu tenho certeza: João, irmãos, era crente de verdade. Sabe por quê? Aleluia, porque o verdadeiro adorador, ele pode até estar cercado de dificuldades, mas nada impede um adorador de adorar aquele ouro.
Oh glória! João está preso, mas a sua alma está livre para adorar. Só que quando João, ele é arrebatado, aleluia, nós vamos ver que João vai ter uma visão transcendental. O que João vai ver, ele não está mais na terra, ele está no terceiro céu. O terceiro céu, irmão, é algo sobrenatural. Aleluia, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, aleluia, para aqueles que creem. Aleluia, que Ele é poderoso. Oh glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, irmãos, o terceiro céu é algo sobrenatural. Eu tenho certeza que nós só vamos compreender a dimensão do terceiro céu quando acontecer o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia, ela vai nos falar dentro de passagens bíblicas o que está no céu. Nós vemos algumas coisas que existem unicamente no céu e por revelação apareceram aqui na terra e foram escritas na palavra de Deus. A Bíblia, ela vai falar de um Deus, aleluia, que é tão grande e poderoso que nós servimos e que João está escrevendo. Ora, todos nós aqui, crendo no poder de Deus, sabemos que Ele está assentado em um alto e sublime trono. Ele se assenta lá no céu. Jesus está à sua direita. Mas quando nós olhamos para o céu, nós vamos ver que lá no céu há uma hierarquia angelical. O céu tem anjos, todos nós sabemos. A Bíblia nos fala de seres, aleluia, que alguns não acreditam poder fazer parte da vida espiritual do crente. Alguns olham para mim e dizem assim: pastor, o senhor é meio doido, o senhor fez teologia, estudou, mas o senhor é meio diferente, o senhor ora em monte, o senhor fala em língua. Irmão, eu posso ter estudado teologia, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não deixei de ser crente e nem adorador. Eu oro, irmão, na igreja, eu oro em casa, eu oro no monte, eu oro na viela, eu oro no carro. Outro dia eu estava andando no carro, irmão, comecei a orar, e eu comecei a falar em língua, dei uma rajada, passou um cara e disse assim: esse aí é daqueles doidos. Eu disse: é mesmo, sou daqueles doidos que falam em língua estranha. Aleluia, sabe por quê? Aleluia, irmãos, porque nós somos da terra, mas a nossa essência é do céu. Oh glória a Jesus de Nazaré. A Bíblia fala dos anjos, aleluia. Quantos de nós aqui não ouvimos falar, aleluia, sobre a Arca da Aliança? A Arca da Aliança que tem 2 querubins, a asa de um toca a asa do outro. E quando Deus vem, porque o salmista escreveu que Deus foi visto nas asas de um querubim, os querubins carregam a presença daquele que é eterno. O livro de Ezequiel fala, aleluia, que ele estava sentado e os querubins eram seres, aleluia, com uma característica, difícil compreensão. Tinha rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, rosto de homem. Eram os querubins. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos outra hierarquia de anjos que existe no céu. O Isaías estava dentro do lugar. A porta, o umbral começou a tremer, a casa encheu de fumaça. Quando ele olhou, ele viu um alto e sublime trono. E acima daquele que está sentado no trono, só existe a ele adoração, porque os anjos voavam, eram serafins, tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, aleluia, com 2 cobriam o rosto, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh glória a Jesus de Nazaré. No céu, aleluia, existem anjos, é verdade, aleluia, tem anjos, irmãos, aleluia, que nós não conhecemos a sua dimensão. A Bíblia diz que um dia um rei chamado Senaqueribe, aleluia, afrontou Israel, e por causa do clamor do rei, aleluia, Deus não enviou o melhor soldado de Israel, Deus não usou o maior guerreiro da nação para vencer batalha. Deus enviou um anjo, aleluia, num arraial, aleluia, que feriu 185.000 soldados, aleluia, irmãos, aleluia. O céu tem uma dimensão maior que só quem é espiritual vai enxergar. O profeta estava dentro da tenda, de repente veio correndo o moço, entrou na tenda e disse: Eliseu, nós estamos perdidos, Eliseu. Aí ele disse: por quê? Ele disse: olha, os soldados inimigos estão aí fora. Aí Eliseu, irmãos, era do céu,
céu. O moço ainda estava na terra. Aí o Eliseu falou: ô rapaz, sai dessa dimensão e vem para cá. Eu vou colocar a mão em você, vou orar, e você vai entrar na dimensão do céu. Aí ele disse: então ora. Eliseu colocou a mão, orou pelo moço e disse: Deus, abra o olho do moço. Quando o olho dele abriu, ele viu um grande exército, aleluia, que não era da terra, aleluia, era o exército do céu, irmão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal, aleluia. Irmão, nesta noite nós estamos envolvidos com o céu aqui, aleluia. Tem pessoas que passam lá fora e dizem assim: o que aqueles crentes doidos estão fazendo ali, naquela festividade de jovens, aleluia. Sabe o que é? É que quem está aqui dentro, irmão, não está enxergando as coisas lá de fora, está enxergando aquilo que provém do céu. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Irmão, o céu é diferente da terra. Sabe por quê? Eu descobri isso, Bispo Wagner, aleluia. Irmãos, quando eu era jovem da mocidade, eu chegava cedo na igreja, eu queria ajudar o pastor a limpar, arrumar o banheiro, tudo que tinha na igreja, queria colocar cadeira, queria fazer de tudo, evangelista Wesley, aleluia. Só quando a gente vai ficando velho dentro da igreja, irmão, parece que o tempo vai passando, a gente começa a chegar atrasado no culto, irmão, o negócio é estreito, aí a gente fala que a culpa é do trabalho, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A verdade é que a gente vai ficando velho mesmo. Sabe por que eu acho que o céu é diferente da terra? Aleluia, porque lá no céu, irmão, quando foi falar de adoração, já falou logo de velhinho, irmão, sabia disso? Lá no céu tem uns velhinhos que são pentecostais. Pastor, os velhinhos são pentecostais? São. Aleluia, lá no céu tem 24 anciões, irmãos, aleluia, que quando eles veem o cordeiro, aleluia, eles tiram a sua coroa. Tem gente que diz assim: ah, fazer gesto é coisa do diabo, mas lá no céu, até os velhinhos, irmão, tira a coroa, se prostra e adora aquele que é. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Irmão, quando eu olho para a terra, aleluia, eu louvo a Deus por essa juventude avivada, porque se lá no céu tem 24 velhinhos que adoram, aqui na terra também tem adoradores, irmão, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Você sabe que eu louvo a Deus, irmãos, porque cada um daqueles anciões, eles têm na sua mão uma salva. E se nós lemos Apocalipse, a oração dos santos é depositada dentro daquela salva. Sabe o que isso quer dizer? 24 anciões, nós temos 24 horas no dia, aleluia. Eles recebem a oração e eles adoram o Cordeiro 24 horas por dia, aleluia. É claro que, aleluia, o relógio do céu não é igual ao relógio da terra, aleluia. 1000 anos é como um dia para o Senhor, aleluia. Então o relógio lá é diferente, mas no relógio da terra, 24 anciões, 24 horas, em cada hora do dia, enquanto você adora a Deus, aleluia, tem alguém recebendo adoração diante do trono, dizendo: Senhor, tem um povo lá na terra pentecostal, adorando e dizendo que o Senhor é. Enquanto você ora, tem alguém recebendo. Sabe o que isso quer dizer? O céu, irmão, tem, aleluia, oração chegando lá 24 horas por dia, e tem alguém dizendo para Deus: tem um povo lá embaixo que está te adorando. Sabe o que isso quer dizer? Agora, neste momento, nesta hora, aleluia, quase 20 horas, aleluia, da noite, lá no céu tem alguém recebendo as orações para apresentar diante daquele que é. Não é apenas o Cordeiro, mas ele também é leão da tribo de Judá. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para João, aleluia, aqui no céu, nós temos que parar para pensar. Quando João, ele vai para esta dimensão, ele vê aquele que é, o seu rosto reluzente, cabelos brancos como a neve, dos seus olhos chama de fogo, da sua boca uma espada, e o som da sua voz era como o som de muitas águas. Quando João vê, João cai como que morto aos seus pés. Deus começa a falar com ele, Jesus revela grandezas para ele. Mas quando nós vamos chegando no capítulo de número 5, olha a revelação. Todo
Todavia, um dos anciões me disse: não chores. João está em uma dimensão que a própria Bíblia nos revela que lá não haverá choro. Mas quando João está nessa dimensão, ele está chorando. Por que ele está chorando? Muitas pessoas vão perguntar: como pode João estar chorando em uma dimensão aonde não há choro? Ora, quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver a dimensão. João está em arrebatamento de sentido. Ele está lá, o Cordeiro está falando com ele. Depois ele vê algo extraordinário, porque quando ele vê aquele que é, aleluia, o seu semblante é de cordeiro. Quando ele vê, aleluia, o cordeiro, ele entende que é o único que trouxe salvação, porque, aleluia, João, ele está compreendendo. Só que quando o ancião vai falar com ele, o ancião fala assim: calma, João, porque não tinha ninguém no céu, os anjos não podiam desatar os 7 selos do livro. Quando ele olhou para os serafins que voavam, tinha 6 asas, aleluia, os serafins não tinham poder e autoridade, aleluia, para desatar os 7 selos. Existe o anjo, pela Bíblia, que é o mais forte de todos, poderíamos dizer, o anjo mais poderoso, é chamado Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel foi o único que bateu de frente com a antiga serpente, o antigo dragão, que é o diabo. Só que quando nós olhamos para Miguel, nem Miguel no céu tinha autoridade para quebrar os 7 selos. Então João, em espiritualidade, começa a chorar, dizendo: e agora? Quem é que pode desatar os selos para abrir o livro? Não tinha ninguém. Mas de repente, o ancião olha para ele e diz: calma, João, não chore. Está vendo aquele cordeiro ali? Você está vendo ele como cordeiro, mas aqui no céu ele também é conhecido como leão da tribo de Judá. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Quem pode adorar aquele que está sentado no trono? Oh, glória a Jesus de Nazaré. Oh, recalamancho es Yahweh. Oh, glória. Quando João ouve isso, irmão, é tremendo, porque somente aquele que é, aleluia, pode desatar os 7 selos. Ora, todos nós sabemos que quando Deus falou acerca das tribos de Israel, aleluia, todos os filhos de Judá, todos os filhos dos filhos daqueles que pertenciam às 12 tribos de Israel, estavam debaixo de uma promessa. Ora, todavia, quando foi nomenclaturado as tribos de Israel pelos filhos de Jacó, Azé, Benjamim, Dan, Efraim, Gate, Sacar, Manassés, Naftali, Simeão, Rubem, Zebulon, nós temos a história de José. Os seus filhos Manassés e Efraim também vão herdar. Só que quando nós olhamos para a tribo de Judá, aleluia, quando foi abençoar Judá, ele disse assim: Judá é um leãozinho, porque Judá ainda estava para nascer como a tribo, era um leãozinho. Só que é da tribo de Judá, que ia nascer um rei, cujo o seu cetro jamais teria fim. É da tribo de Judá. E aonde está o detalhe, pastor? A profecia é: Judá é um leãozinho. Só que quando cada uma das nações, das tribos, a semente da mulher, ele é aquele que Isaías 7,14, aleluia, falou que, aleluia, seria concebido. Isaías 9, é o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e o principado que está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Ele é aquele, aleluia, que quando Mateus foi falar, ele disse assim: ele é da descendência
descendência de Davi e da descendência de Abraão. Ele é aquele que, quando Lucas foi falar, ele disse: é o filho do homem, mas é aquele que veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quando Marcos foi falar, ele disse: ele é rei, mas ele é aquele que veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Quando João foi falar, ele disse: aleluia, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas quando nós olhamos para ele, aleluia, nós olhamos para ele como o cordeiro que Isaías profetizou, como o cordeiro mudo que foi levado a matadouro. Mas quando nós olhamos ele na cruz, tem até gente que diz assim, que quando Jesus estava na cruz, houve festa no inferno. Ô irmão, eu não sei se tem até uns pregadores que diz que fizeram festa. Eu não acredito nisso, porque o diabo sabia que se ele fosse para a cruz, o inferno estava falido. Jesus chegou na cruz, aleluia, olhou e disse: está consumado. Oh, glória a Jesus de Nazaré. É por causa dele que nós estamos aqui essa noite. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Mandara cheia, mandara calava cheia, mandore calavassi, milialara calavahai. Oh, irmão, este cordeiro aqui, aleluia, ele foi sim o cordeiro, porque como Isaías profetizou, ele tinha que ir, mas depois da cruz, irmão, aleluia, este cordeiro aqui, ele é tão poderoso, aleluia, que ele desceu às partes mais baixas, tomou para si a chave do inferno, a chave da morte, aleluia. Irmão, tem gente que diz que o diabo tem poder, aleluia. O crente que está em Cristo Jesus, irmãos, ele pode passar prova, ele pode passar luta, ele pode passar batalha espiritual, aleluia, porque Paulo disse aos Efésios: revestivos, pois, de toda a armadura. O crente vai passar pela luta, mas uma coisa eu tenho certeza: o diabo, ele não tem mais e nunca teve, muito menos agora, a autoridade e poder, porque aquele que morreu na cruz tomou até a chave da casa dele. Nem no inferno ele manda mais, irmão. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que, aleluia, quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita mais apenas como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. A Bíblia diz assim, que o diabo anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, mas ele não é, porque leão é aquele que está sentado no trono. Pastor, o que é o leão? Eu vou falar para você o que é o leão. O leão da tribo de Judá, irmãos, aleluia, aquele que é, aleluia, quando nós olhamos para este leão, nós olhamos para a terra, e quando olhamos para o leão, nós vemos a nobreza que há no leão, a força que há no leão, o domínio que há no leão, e alguns até intitulam o leão como o rei da selva. Por que ele é o leão da tribo de Judá? Porque a tribo de Judá era a tribo de guerra, era a tribo de batalha, era a tribo real. Quando nós olhamos para o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá é aquele que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Quando nós olhamos para o leão da tribo de Judá, nós vemos que ele é onipotente, tem todo o poder. Quando nós olhamos para o leão da tribo de Judá, nós vemos que ele é onipresente. Este leão, aleluia, é diferente daquele leão que é como se fosse. O leão que é como se fosse, ele não pode estar em todos os lugares, ele não sabe de todas as coisas, mas o leão da tribo de Judá, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, e ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo, leão? Aleluia, irmão, se você estudar sobre leão, você vai se surpreender, porque ele
Ele está dizendo para você: filho, você também é filho de leão. Aleluia, pastor, não entendi. O leão, irmãos, ele tem uma característica. O leão, ele não ataca de qualquer forma. Ele não fica feroz por qualquer coisa. O leão, quando ele está dentro da sua região, ele observa todas as coisas, ele protege o seu rebanho. O leão fica com a sua família, ele só reage quando, aleluia, é ameaçado, ou o céu é ameaçado. Ele fica observando, e se o inimigo entrar na reta, aleluia, do seu habitat, aí o leão se levanta. Mas se ele vir na direção, aleluia, da leoa ou do filhotes, aí ele se levanta, fica feroz. E se ele perceber que o inimigo está vindo para cima, aí o leão vai para cima. E não tem quem segure o leão, aleluia, quando quer defender os seus filhotes. Sabe o que eu aprendo com isso? O leão que ele está falando aqui na Bíblia não é qualquer leão. Aleluia, irmão, o leão da terra luta com toda a força para defender a sua casa. Agora imagine vocês, o leão da tribo de Judá. Irmão, quando Deus olha para você e você diz assim: Senhor, eu sou teu servo, eu te adoro, ele diz assim: então, meu filho, se prepare, porque a partir de quando você me aceitou, eu sou o leão da tribo de Judá na sua vida. Irmão, coitado do tribo de Judá se levanta, dizendo: eu vou entrar para dar vitória para os meus, aleluia. Irmão, tem muita gente que se levanta contra a igreja, e alguém fica preocupado, diz assim: e agora? E agora, aleluia, é só ficar que nem Pedro, vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, porque nós não servimos um leãozinho, não, nós servimos o leão da tribo de Judá. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Oh, fica de pé, irmãos, já são 20 horas, hoje é domingo. Ora calamancho, S.A. Eliminou-se, minicoube, anará, cheia, mandará calauaia. Segura a mão da pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Eu vou encerrar com um ato profético. Oh, Jesus. Irmãos, você sabe qual é a diferença entre um covarde e um corajoso? O covarde, às vezes, até parece que ele é corajoso. Um covarde, às vezes, até parece que ele é corajoso. Um covarde se passa pelo corajoso. Vou usar uma ilustração. O cara é um covarde. Ele quer falar mal de alguém que está longe dele. Pega o telefone e ele fala um monte de coisa. Você é isso, você é aquilo. Está do outro lado do telefone. Só que se estivesse na frente da pessoa, virava um gatinho. O que é isso? É um covarde. Agora o corajoso não. Corajoso, quando ele quer falar, ele fala e ele vai até o fim para cima. É a diferença do covarde e do corajoso. O diabo é covarde, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Eu já vi crente covarde, que fala em línguas, profetiza na igreja. Agora o crente, irmãos, que sabe que está com o leão da tribo de Judá, aleluia, ele diz: vamos lá que o negócio vai acontecer, oh glória. Sem soltar a mão da pessoa que você está segurando, aqueles que podem. Olhe para a direita e para a esquerda e diga assim: você não serve um gatinho, você serve o leão da tribo de Judá. Oh glória. Oh irmão, tem crente, aleluia, que já está cheio de Deus aqui, mas vai sair com uma convicção tão forte daquilo que Deus é na sua vida. Ore calamanto S.A. Alamandora calacheia, mandore calabarai, andara xere minaramanto S.A. Oh irmão, oh glória. Oh irmão, aleluia, o guarda de Israel não dorme, não descansa e não toscaneja. Ele é o leão da tribo de Judá. Oh glória, irmão, tem crente que quando sai da tribo de Judá,
Oi, acalamante, S.A. Meu Deus do céu, eu estou sentindo aqui a presença do Eterno. Oh, glória. Eu não sei se o céu vai descer, aleluia, mas o andar de cima está alcançando o andar de baixo. E o leão da tribo de Judá está dizendo: eu sou com este povo para dar vitória. Orecalamantio, S.A. Olecamantio, Keliminossia, Manacambio, S.A. Elamantio, Ressiminicovia, Naracantio, S.A. Oh glória! Tem gente que diz: a juventude de hoje vai parar, vai nada. Porque aqui na Santuário da Resposta tem um grupo de jovens movido pelo leão da tribo de Judá. Eu profetizo que esta mocidade será o baluarte de Deus aqui neste lugar, porque Deus está levantando com mão forte uma juventude para fazer a obra de Deus. Urabana cheia, mandaracandara cheia, aleluia, irmão. O leão está aí do teu lado agora. O leão da tribo de Judá está aqui agora. Orecalamancho, Ressia. Aleluia. Ei, da glória. Ai, de orecalamandere, cheia, mandaracandarácia. O grito do leão, irmão, coloca o inimigo para correr. Hoje o diabo vai passar mal, porque essa igreja é movida pelo leão da tribo de Judá. Ele está aqui, ele está aqui, ele está. Já tem gente sentindo a presença do leão. Já tem crente sentindo a presença do leão. O leão da tribo de Judá. Oh glória! Oh glória! É noite de vitória! O leão da tribo de Judá está entrando na tua peleja hoje. A vitória está garantida, porque o leão da tribo de Judá chegou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sua glória enche a terra e todas cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. O Filho se nos deu.